Eu sou a professora Giovana e vou acompanhá-los nesta revisão de contabilidade de custo, onde falaremos sobre sistemas de custeio, enfocando o custeio por absorção e o variável. Vamos começar falando sobre o custeio por absorção. O método do custeio por absorção é aquele em que todos os custos de produção são absorvidos pelas unidades produzidas, isto é, alocados ou apropriados às unidades produzidas. Ele atende aos princípios contábeis e é aceito pela legislação tributária. Por este esquema, nós vemos que todos os custos, sejam diretos, variáveis ou mesmo os custos indiretos, são levados ao estoque e deste ao CPV. O custeio por absorção apresenta limitações quando utilizado para análise gerencial, porque ele absorve todos os custos aos produtos, sejam estes custos fixos ou variáveis. Ele contém em sua formação de valores os custos indiretos, tais como o aluguel. Observe no esquema abaixo como o CPV, apurado pelo custeio por absorção, é formado por custos fixos e variáveis, impactando diretamente no resultado do exercício. No custeio por absorção, os recursos utilizados no processo de produção são alocados aos produtos, tais como mão de obra direta, materiais diretos e gastos gerais de fabricação, sejam eles fixos ou variáveis. Se observarmos o esquema abaixo, vamos notar três fases de estoque: estoque de matéria-prima, a produção, que é o estoque de produtos em elaboração, e o estoque de produtos acabados. Nessas três fases, nós vemos o fluxo de acumulação dos custos pelo sistema de absorção, onde a maior parte deles compõe a formação do custo do produto acabado, que é o CPA, formado na parte de produção. Finalmente, em estoque de produto acabado, temos a formação do CPV, que será levado para a DRE, contribuindo para a formação do resultado do exercício. Neste sistema do custeio por absorção, são utilizados rateios, que nada mais são do que critérios de alocação ou de apropriação dos custos indiretos de fabricação, já que estes não têm uma forma direta de serem alocados aos produtos. Vamos analisar o seguinte exemplo: uma indústria com um IPTU de 2016 no valor de R$90 mil. A área total da empresa é de 9.000 metros quadrados. A área utilizada pela administração, 1.000 metros quadrados. E a área utilizada pelo comercial, 1.200 metros quadrados. Restaram para a área fabril 6.800 metros quadrados. Nesta empresa, encontramos 15 empregados trabalhando na administração, 28 empregados em vendas e 327 empregados na fábrica. A questão é: qual é o melhor critério de rateio para apropriar os custos do IPTU aos produtos? Podemos usar o número de empregados ou a área ocupada, ou seja, o metro quadrado. Muito bem. Vamos fazer a alocação em função da área ocupada? Acompanhe no quadro abaixo. Na coluna da direita, na última linha, temos o valor total do IPTU, R$90 mil. Na coluna do meio, na última linha, o valor total da metragem ocupada pela fábrica, sendo R$1.000 para administrativa, 1.200 para comercial e 6.800 para a área fabril. Nosso próximo passo é encontrar o valor do IPTU por metro quadrado. Fazemos isso dividindo os 90 mil pela área total, que é 9.000, encontrando R$10 o metro quadrado. Em seguida, nós vamos pegar o valor do metro quadrado e multiplicar pela área ocupada por cada setor. Por exemplo,
a área fabril, que é 6.800 metros, por R$ 10 o metro quadrado, o que totaliza R$ 68.000 para o setor fabril. Fazemos isso para as demais áreas e vamos encontrar R$ 12.000 para a área comercial e R$ 10.000 para a área administrativa. A soma totaliza os R$ 90.000. Observe esse esquema básico da contabilidade de custos. Aqui temos o resumo do custeio por absorção, onde primeiro os custos são separados em indiretos e diretos. Os custos diretos vão diretamente aos produtos e os custos indiretos chegam aos produtos através de rateios. Acumulado nos produtos, eles compõem o estoque e do estoque se transformam em CPV. O custo dos produtos vendidos é então levado ao resultado e confrontado com as vendas e as demais despesas do período. Então, resumindo, nós temos: primeiro passo, separação entre custos e despesas. Segundo passo, apropriação dos custos diretos. Terceiro passo, apropriação dos custos indiretos, para finalmente chegarmos à contabilização dos custos. Observe essa lista de custos e despesas. Tente separá-las. Vamos separar custos de despesas e depois custos diretos de indiretos. Pause o seu vídeo. Tente fazer o exercício sozinho. Depois compare com o que nós vamos apresentar aqui na sequência. Pronto? Conseguiu? Vamos ver. Primeiro passo: separar o que é custo de produção, ou seja, os gastos que acontecem na produção, no processo de transformação. Por exemplo, salários da fábrica, matéria-prima consumida, depreciação da fábrica, seguros da fábrica, materiais diversos da fábrica, energia elétrica da fábrica e manutenção da fábrica. Estes totalizam R$ 710.000 e integrarão o custo dos produtos. Observe. Muito bem, agora nós vamos separar as despesas. Separamos elas em administrativas e de vendas. As administrativas totalizam R$ 140.000 e as de vendas totalizam R$ 125.000. Além delas, temos as despesas financeiras. As despesas que não entraram no custo de produção totalizam R$ 315.000 e serão descarregadas diretamente no resultado do período, sem serem alocadas aos produtos. Muito bem, vamos continuar? O segundo passo é realizarmos a apropriação dos custos diretos. Suponhamos que a empresa fabrique 3 produtos, A, B e C. Temos que distribuir os custos diretos aos 3 itens. Quais custos? Neste exemplo, vamos distribuir a matéria-prima e parte da mão de obra e da energia elétrica. Como vamos distribuir? A matéria-prima, faremos a distribuição de acordo com a requisição de materiais, chamadas de ordem de serviço. A mão de obra, faremos de acordo com os apontamentos, que é um relatório que indica quem trabalhou quanto tempo em qual produto. A energia elétrica será distribuída através do que indicam os medidores instalados em cada máquina. A parte indireta dos custos será distribuída posteriormente por rateio, porque não existem apontamentos de toda a mão de obra, nem medidores em todas as máquinas. Desta forma, podemos demonstrar as apropriações. A matéria-prima,
O total de matéria-prima consumida foi de 350 mil, e as requisições mostram que 75 mil foi para o produto A, 135 mil para o produto B e 140 mil para o produto C. Com relação à mão de obra, primeiro temos que identificar a direta, separando da indireta. Assim, os apontamentos nos mostram mão de obra indireta, R$ 30 mil, e a direta consumiu R$ 90 mil do total de 120 mil. Assim, produto A, 22 mil, produto B, 47 mil e produto C, 21 mil. Com relação à energia elétrica, também separamos em direta e indireta. Assim temos energia elétrica indireta, não apontada pelos medidores, R$ 40 mil. E o que foi apontado pelos medidores? Produto A, 18 mil, o B, 20 mil, o C, 7 mil, totalizando 45 mil. Isso soma os R$ 85 mil demonstrados na primeira tabela. O que temos que fazer agora é preencher um quadro distribuindo os custos diretos aos respectivos produtos, conforme demonstrado. Na primeira coluna dos custos diretos, nós temos o produto A. Trazemos todos os custos diretos consumidos que foram apropriados a este produto. Fazemos o mesmo para o produto B. E na sequência, vamos fazer a mesma coisa para o produto C. Assim, nós temos o total dos custos diretos consumidos por cada produto. Na sequência, vamos preencher a coluna dos custos indiretos. Transferindo para cá a mão de obra e energia elétrica, que são consideradas indiretas, e os demais custos indiretos apresentados anteriormente. Com a tabela preenchida, nós temos o total de custos consumidos nesta produção. A última coluna da direita mostra na sua última linha o total de 710 mil, que é o total de custos de produção. Temos a coluna de custos indiretos e a coluna de custos diretos aberto por produto. Desta forma, chegamos ao terceiro passo, que é a apropriação dos custos indiretos. Existem várias formas de apropriar os custos indiretos aos produtos, através de rateios. Uma delas é utilizar a proporcionalidade dos custos diretos. Acompanhe. Na tabela abaixo, nós temos abertos custos diretos e os custos indiretos por produtos. Os custos indiretos foram apropriados na proporcionalidade dos custos diretos. Assim, o produto A consumiu 115 mil de custos diretos e o produto B, 202 mil de custos diretos. O produto C, 168 mil, totalizando R$ 485 mil de custos diretos. Ainda em custos diretos, ao lado dos valores de cada produto, temos uma coluna indicando os percentuais consumidos em relação aos custos diretos totais. Agora veja a coluna de custos indiretos. A princípio, tínhamos apenas o total de R$ 225 mil.
Utilizando os mesmos percentuais de consumo dos custos diretos, encontramos os valores individuais de consumo de custos indiretos para cada produto. A coluna da direita, que é o total, mostra o quanto foi consumido por produto, considerando custos diretos e custos indiretos. Assim, por exemplo, o produto A consumiu R$ 115.000 de custos diretos, mais R$ 53.351 de custos indiretos, totalizando R$ 168.351 de custos para o produto A. Depois de identificarmos os custos consumidos por cada produto, somamos na vertical a coluna de total e encontramos os mesmos R$ 710.000 de custos totais indicados lá no início do exercício. Tudo bem até aqui? Ótimo! Então vamos continuar os estudos. Nós vamos ver agora um outro exemplo de apropriação dos custos indiretos aos produtos. O nosso próximo exemplo vai utilizar a proporcionalidade do tempo de produção. Observe. Aqui foi utilizado o tempo de produção para distribuir os custos indiretos de forma proporcional. Como a mão de obra foi apontada pelo tempo, temos as seguintes proporções. Do total de mão de obra consumida na produção, ou seja, R$ 90.000, R$ 22.000 foram apontados como sendo consumidos para o produto A, o que corresponde a 24,44% do total de mão de obra. Para o produto B foram apontados R$ 47.000, correspondendo a 52,22% do total. E para o produto C foram apontados R$ 21.000, correspondendo a 23,33% do total. Assim, nós temos os percentuais que indicam a proporcionalidade pela qual deve ser distribuído os custos indiretos. Aplicando os percentuais ao total dos custos indiretos, temos total de custos indiretos, R$ 225.000. Para o produto A, 24,44% desse total equivale a R$ 55.000. Para o produto B, 52,32% desse total equivale a R$ 117.500. E para o produto C, 23,33% equivale a R$ 52,50. Agora, trazemos o total dos custos diretos apurado anteriormente nas nossas planilhas. Dê uma olhada no seu material. Tudo bem? Então, temos total de custos diretos, produto A, 115.000, produto B, 202.000 e produto C, 168.000. Preenche novamente a coluna de custo indireto. Estamos fazendo isso apenas para ter o total dos custos consumidos por cada produto. Desta forma, temos isso. O produto A consumiu 170.000, produto B 319.500 e o produto C 220.500, totalizando R$ 710.000. Note que agora nós temos o total de custos diretos e indiretos, sendo que os indiretos foram apropriados na proporção do tempo de produção. Até aqui estávamos estudando o custeio por absorção. Vamos dar sequência aos estudos, fazendo uma revisão agora sobre
o custeio variável. Custeio variável ou direto. No método do custeio variável ou direto, apenas os custos variáveis de produção são plenamente identificáveis aos produtos, e por isso somente eles são alocados ou apropriados aos mesmos. Lembre-se, os custos são classificados como diretos ou variáveis quando eles são diretamente identificáveis ao produto final e variam conforme o volume de produção. No esquema abaixo, nós estamos vendo que os custos diretos ou variáveis são atribuídos aos produtos, ficando no estoque e chegando aos custos do produto vendido, que depois será levado para a DRE. Os custos fixos são totalmente separados e serão apropriados diretamente como despesas do período na DRE. Quais são as vantagens e as desvantagens do custeio variável? Como vantagens, podemos falar sobre a eliminação das variações nos resultados finais do período decorrentes das quantidades produzidas e vendidas. Também, o custeio variável permite identificar os produtos mais lucrativos, isto porque é possível obter a margem de contribuição por produto. E ele é utilizado como ferramenta de gestão no processo de tomada de decisão e planejamento. Como desvantagens do custeio variável, podemos apontar: ele está em desacordo com os princípios contábeis, não é aceito pela legislação tributária e os custos fixos são totalmente reconhecidos como despesas do período, mesmo que nem todos os produtos fabricados tenham sido vendidos. Isso distorce o resultado final apurado no período. Vamos analisar um modelo de DRE mostrando a margem de contribuição, o que só é possível com o custeio variável. Ela inicia com as vendas brutas, das quais são deduzidas as deduções de vendas, chegando na receita líquida. Desta receita líquida, deduzimos o custo do produto vendido, apurado pelo sistema de custeio variável, ou seja, levando aos produtos apenas os custos variáveis. Na sequência, deduzimos as despesas variáveis de administração e vendas. Chegamos então na margem de contribuição. A margem de contribuição mostra com quantos reais cada produto contribui para cobrir os demais custos fixos e despesas fixas do período. Depois de apurada a margem de contribuição total, que é a soma da margem de contribuição de cada produto, nós podemos deduzir os custos e despesas fixas do período para chegar no lucro operacional. Observe que os custos e as despesas fixas não são rateados aos produtos. Desta forma, eles chegam inteiro à DRE, impactando no resultado final do período. Vamos analisar com detalhes. Observe atentamente o exemplo a seguir. A Industrial Valéria produz e vende um único produto, que é a bicicleta modelo Zurich.
Sua produção consiste em 800 unidades por mês. Em janeiro de 2016, apresentou a seguinte situação: não havia estoques iniciais nem finais de produtos em elaboração. Também não haviam estoques iniciais de produtos acabados. Vamos considerar a não existência de tributos, para facilitar o entendimento. Além disso, foram apontados total de custos fixos R$ 385 mil, despesas fixas R$ 80 mil, despesas variáveis por unidade R$ 250, custos variáveis por unidade R$ 1.002,50, foram vendidas 401 unidades e o valor de venda unitário é de R$ 2.600. Para iniciar o exercício, nós vamos ter que recordar aquela tabelinha que mostra a apropriação dos custos dentro de cada fase do processo produtivo, onde o CPP e o CPA são apurados na fase de produção. Neste exemplo, o CPP e o CPA serão R$ 802 mil, equivalentes às 800 unidades produzidas, multiplicados pelo custo variável unitário. A apuração do CPV é proporcional às unidades efetivamente vendidas, que neste caso foram 401 unidades, ao custo variável unitário de R$ 1.002,50, o que totaliza um CPV de R$ 402.002,50. Já o estoque final de produtos acabados em janeiro será apurado da seguinte forma: total de unidades produzidas, que são 800, menos as unidades vendidas, 401. Sobraram 399 unidades em estoque. Assim, 399 unidades em estoque, multiplicados pelo custo variável unitário, que é R$ 1.002,50, totaliza o custo total do estoque, R$ 399.997,50. Certo. Vamos montar a DRE de janeiro de 2016 da Industrial Valéria pelo método do custeio variável. Partimos das vendas líquidas, multiplicando a quantidade vendida pelo preço de venda dado anteriormente, que é R$ 2.600, totalizando R$ 1.042.600 de vendas líquidas. Deduzimos o CPV anteriormente apurado, de R$ 402.002,50. Apuramos as despesas variáveis totais, 401 unidades vendidas, a um valor unitário de R$ 250, totalizando R$ 100.250. Chegamos, então, na margem de contribuição total de R$ 540.347,50. Daqui, nós deduzimos os custos e as despesas fixas totais, sem rateio, e chegamos num resultado de exercício de R$ 75.347,50. Muito bem, agora vamos apurar a DRE de fevereiro, mas para isso nós precisamos nos lembrar de um detalhe. Em janeiro, restaram produzidas 399 unidades que ficaram no estoque. E em fevereiro foram produzidas outras novas 800 unidades. A soma dos dois valores totaliza 1.199 unidades. Se não há estoque final de produtos acabados, significa que todas as 1.199 unidades foram vendidas.
Entendido isso, vamos aos cálculos. Venda líquidas: 1.199 unidades vendidas em fevereiro, ao preço unitário de R$ 2.600. Totaliza R$ 3.117.400 de vendas líquidas. Menos o custo do produto vendido, 1.199 unidades, vezes R$ 1.002,50, que é o custo variável unitário. Totaliza R$ 1.201.997,50. Deduzimos ainda as despesas variáveis, 1.199 unidades, vezes o valor unitário de despesa variável, que é R$ 250. Totaliza R$ 299.750. Assim, chegamos na margem de contribuição de fevereiro, R$ 1.615.652,50. Tudo bem? Então vamos em frente. Experimente agora dividir a margem de contribuição pela quantidade vendida de cada mês. O que vamos encontrar é a margem de contribuição unitária do produto. Uma medida muito importante no processo de tomada de decisões sobre lucratividade por produto, para que se identifique qual produto é o mais lucrativo e que deve ser focado num processo produtivo dentro de uma empresa. Com os mesmos dados da Industrial Valéria, vamos apurar agora o resultado do exercício pelo método do custeio por absorção. Lembrando que neste método, os custos fixos são levados também aos produtos. Assim, nós temos custos fixos totais, R$ 385 mil. Custos variáveis totais, R$ 802 mil. Lembrando que foram produzidas 800 unidades ao custo variável unitário de R$ 1.002,50. A soma dos custos fixos e dos custos variáveis totaliza R$ 1.187.000, que equivale ao custo de produção do período ou custo da produção acabada. Para se chegar ao custo unitário do produto, nós vamos dividir esse custo de produção total pela quantidade produzida e chegamos em R$ 1.483,75. Temos que encontrar agora o CPV, mas para isso eu preciso da quantidade que foi efetivamente vendida, que no nosso caso são 401 unidades. 401 unidades multiplicado por 1.483,75, que é o custo unitário no custeio de absorção, totaliza R$ 594.983,75. A diferença, 399 unidades, ficaram no estoque. Como chegamos neste valor? Multiplicando as unidades que não foram vendidas, 399, pelo custo unitário que está acumulado pelo custeio de absorção, 1.483,75. Apurado o custo e o CPV pelo sistema do custeio por absorção, vamos agora montar a DRE de janeiro da Industrial Valéria, pelo método do custeio por absorção. Vendas líquidas: 401 unidades vendidas a um preço de venda de R$ 2.600 unitário, totalizam R$ 1.042.600. Trazemos para cá o CPV que foi apurado agora há pouco, R$ 594.983,75, que deduzidos das vendas líquidas nos dá um lucro bruto de R$ 447.616,25. Agora nós vamos deduzir as despesas,
Observe que as despesas ficaram separadas dos custos aqui na DRE pelo método do custeio por absorção. Despesas fixas 80.000, despesas variáveis 100.250, deduzidos do lucro bruto, totaliza um resultado do exercício de R$ 267.366,25. Com a mesma lógica, vamos montar a DRE de fevereiro da Industrial Valéria pelo método do custeio por absorção. Lembrando que sobraram 399 unidades que não foram vendidas em janeiro e que, somadas à produção de fevereiro, totaliza 1.199 unidades. Estas foram todas vendidas a um valor unitário, a um preço de venda de R$ 2.600. Totalizam as nossas vendas líquidas de fevereiro R$ 3.117.400. Deduzimos daqui o CPV de fevereiro, que será apurado multiplicando as quantidades efetivamente vendidas, 1.199, pelo custo unitário apurado pelo sistema do custeio por absorção, que é R$ 1.483,75. Totaliza um CPV de R$ 1.779.016,25, que, deduzido das vendas líquidas, nos dá um lucro bruto de R$ 1.338.383,75. Agora, nós tiramos as despesas fixas e as despesas variáveis de fevereiro. E chegamos no resultado do exercício de fevereiro, R$ 958.633,75. Tudo bem? Ótimo! Agora experimente somar o resultado do exercício de janeiro e de fevereiro, dos dois métodos. A soma de janeiro e fevereiro pelo custeio variável deve ser igual à soma de janeiro e fevereiro pelo custeio por absorção. O que isso significa? O significado é: se o período para comparação começa com estoques iniciais iguais a zero e ao final do segundo período para comparação com estoques finais iguais a zero, o resultado acumulado do período pelos dois métodos de custeio deverá ser igual, o que acontece no nosso exemplo. Bem, chegamos ao final da nossa revisão. Espero ter te ajudado a entender o custeio por absorção e o custeio variável. Agora é hora de pôr mãos à obra. Vamos fazer alguns exercícios? Bons estudos e até a próxima!